Voltou. Parece que agora tá com as imagens da rua do Bates Motel, onde ele está hospedado. Fala, Danilão. Exatamente, exatamente. Daqui a pouquinho, como você disse, eu saio em viagem para Filadélfia. Eu estou a 1h45 de lá e eu vou fazer um bate e volta, viu, Lima? Vou fazer um bate e volta hoje, porque eu vou lá fazer algumas gravações ali, né? Vou até o estádio, preciso pegar uma credencial de estacionamento. A imprensa que tem acesso ao estacionamento tem que ir um dia antes no estádio pegar a sua credencial para poder ter o acesso de carros, tá? Então é muito comum isso e eu vou ter que ir até lá hoje para fazer isso e voltamos à noite. Ontem, queria comentar com vocês que ontem tive o prazer de encontrar com o pai do Endrick, viu? Pai do Endrick, eu fui até um outlet ontem, fazer um passeio, né? Sei. Fazer umas comprinhas, Só um passeio. Só um passeio, fazer umas comprinhas ali, né? E encontrei com o senhor Douglas Santos, né, o pai do Endrick, bati um papo com ele me pediu para não gravar nada, obviamente que ele é o pai de uma das estrelas da seleção brasileira, mas foi muito simpático, e ele me falou que está sim numa ansiedade, né, que está na expectativa de ver o filho dele dentro de campo. Perguntei do Endrick, né, como é que está a cabeça do Endrick lá, ele falou que está super tranquilo, que ele está muito bem abraçado pelo grupo, é um moleque que todo mundo gosta. E até a gente viu ontem na coletiva, né, o Danilo falando, vocês vão comentar sobre isso ainda, mas o Danilo falando do Endrick também, que é um jogador fora de série, é um jogador acima da média e que todo mundo espera, né, que entre um pouquinho, pelo menos no jogo contra o Haiti. Muitos brasileiros aqui pedindo o Endrick como titular, mas o que a gente escuta por aqui é que o Endrick é a terceira opção no ataque da seleção brasileira. Vamos ver, não sei o que vocês acham por aí, mas, na minha opinião, o Endrick tinha que começar logo como titular, porque é um moleque que tem estrela, né, rapaziada? Ô Danilão, eu tava acompanhando vocês nas redes sociais, foi engraçado, você foi fazer compras, encontrou o pai do Endrick, né? Aí todo mundo comprando iPhone de última geração e você com um monte de boneca ali na mão, ô Danilão. Pequena sereia. Pequena sereia. São prioridades, né, André Ranieri? São prioridades, né? O pessoal aqui vai gastando, mas meu primeiro passo era comprar as bonecas da Maitezinha, rapaz. Ela fez uma encomenda pra mim, a Cinderela, a Branca de Neve e a Rapunzel. Aí o Marcelo Lima, você imagina eu tendo que procurar as 3 bonecas aqui, mas achei e resolvi, viu? Resolvi esse primeiro passo aí, eu já achei as bonecas da Maitezinha, mas tá muito legal por aqui, muitos brasileiros na cidade, muitos brasileiros já a caminho da Filadélfia para o próximo jogo da seleção brasileira e, na sequência, muita gente que vai viajar para Miami também. Ô Danilão, agora falando sobre a seleção brasileira, ontem a gente observou algumas modificações do Ancelotti. Eu particularmente, a gente vai discutir daqui a pouco, muitas das mudanças ali são mudanças porque jogadores estavam sendo preservados, então a escalação não deve ser essa contra o Haiti. Mas o Ancelotti, ele tem uma metodologia que normalmente jogadores brasileiros não estão muito habituados, que é de revelar a escalação pouco antes da partida. Tanto que no jogo, na estreia contra Marrocos, teve muito jogador que foi pego de surpresa ali, né? Ele surpreendeu não só aos torcedores brasileiros, a imprensa, como também os próprios jogadores, né, Danilão? Exatamente, né? Foi comentado isso sim, aqui, quando saiu a escalação do primeiro jogo, com o Ibanhas na lateral, com o Douglas, com o próprio Igor Thiago lá na frente, o pessoal falando, será que eles sabiam que eles iam jogar? Ou também foram pegos de surpresa, né? E vai de encontro ao que você está falando. Provavelmente eles também não sabiam que iam começar jogando, como o Endrick talvez não saiba que vai começar jogando, né? É o que a gente espera, mas a gente sabe que o Matheus Cunha tem moral com o Ancelotti, né? O Matheus Cunha é um jogador que ele gosta muito, e deve ser o titular para esse jogo, viu? O meu palpite é que o Matheus Cunha deva começar jogando esse próximo jogo do Brasil contra o Haiti. Ele deve sim preservar alguns jogadores, é um jogo teoricamente mais tranquilo, só que o Brasil tem que ganhar o jogo, né, rapaziada? E não é ganhar de 1-0 não, né? Tem que ganhar bem. Do Haiti, todos os brasileiros estão esperando que o Brasil faça uma grande partida e saia com uma goleada. A gente já viu que essas seleções que são mais fracas, né, estão dando trabalho para seleções conhecidas como Portugal, Espanha. Então a gente não pode bobear, não. E uma coisa que a gente está olhando, Danilo, que aconteceu muito no Mundial de Clubes do ano passado e por enquanto não aconteceu, as paralisações por causa do tempo, né?
Isso aí ainda não aconteceu, né? E espero que não haja previsão amanhã para o Brasil, né? Exatamente. Agora mesmo, Marcelo Lima, está fechando o tempo por aqui, já começar. E aqui nos Estados Unidos, né, quando chove, venta demais também. Já está uma ventania. E as 3 cidades que mais ocorrem esse tipo de paralisação climática são as 3 cidades que o Brasil joga. Né? Aqui, na estreia em New Jersey, Filadélfia e Miami. São as 3 cidades que mais ocorrem, historicamente, essas paralisações climáticas, esse protocolo climático aqui nos Estados Unidos. Então amanhã, quem sabe, a gente pode ter essa paralisação também no Jogo do Brasil, viu? Que inclusive é o mesmíssimo roteiro que você, por exemplo, fez para acompanhar o Palmeiras no ano passado, né? Talvez a diferença aí de alguns dias, acho que já era mais avançado para julho, quando você foi acompanhar o Palmeiras. Então a expectativa é muito próxima do que ocorreu na Copa do Mundo, nos jogos do Palmeiras, do Fluminense ali, que teve bastante paralisação, né? Mas a pergunta, o Danilão, em cima também disso, é qual a diferença de clima? Porque lá a gente tinha o Mundial de Clubes, então nós tínhamos os torcedores dos clubes, né? E agora das seleções, e ao que parece aí, a gente não tá vendo o mesmo clima. Ah, exatamente. É diferente porque torcedor de clube é uma paixão diferenciada, né? Eu convivi com os palmeirenses aqui durante o Mundial de Clubes e era realmente uma grande ilusão o Palmeiras conquistar um Mundial, e eles estavam muito empolgados. E a seleção brasileira é um pouquinho diferente realmente, viu? Tanto os torcedores do Flamengo, do Fluminense que estavam aqui, eles encontram comigo aqui, dizem que me encontraram, que estavam aqui na cidade, que estavam na Filadélfia, é muito legal. Mas o torcedor de seleção brasileira é diferente, tem um poder aquisitivo até um pouco maior, até porque estão gastando muito dinheiro para estar aqui acompanhando a seleção, viu, Marcelo Lima e amigos? É caro estar por aqui numa Copa do Mundo, os ingressos ainda estão muito caros. A gente imaginou que durante a competição talvez alguns jogos tivessem uma procura menor, mas não, os estádios estão sim completamente lotados, 80 mil, 75 mil pessoas no estádio. Então quem está aqui está gastando bastante grana, mas o clima é diferente sim, Coste. O clima de torcedor de clube é uma coisa e de seleção brasileira é completamente diferente. E no primeiro jogo todos os ingressos foram comercializados, mas não sei se você tem essa informação para o jogo contra o Haiti, né? Que contra Marrocos tinha um apelo porque era um adversário muito mais qualificado, mas o jogo contra o Haiti ainda tem entradas, aquelas mais caras, ou já foi tudo vendido para o jogo Brasil e Haiti de amanhã? O que tem é muito caro, viu, Sgris? O que tem é muito caro. Teremos sim o estádio completamente lotado lá na Filadélfia. Tem muitos brasileiros que fizeram pacotes, né? Que vieram para assistir a primeira fase inteira. E o jogo do Haiti é um jogo que o pessoal, antes da Copa, estava muito empolgado, né? Porque é um jogo que provavelmente o Brasil vai se sair bem, né? A gente imagina isso, né? A gente está imaginando que o Brasil vai ganhar bem de um Haiti. Esperamos que sim, né? Mas eu tenho certeza que vai estar completamente lotado o estádio lá, o Lincoln Field, né? Lincoln Financial Field. Até porque, né, seu Danilo, se o Brasil ficar em segundo, o senhor vai ter que ir para Guadalupe, no México, você tá ligado, né? Nossa senhora, aí é outra viagem, aí sair do país de novo, aí eu vou até repensar se eu vou, viu, Lima? Aí eu repenso se eu vou, se eu fico aqui, eu fico por aqui, assisto num boteco deles aqui, que é muito legal, viu, Lima? Eu já estive num bar aqui, e eu lembrei de você, Marcelo Lima. Por quê? Lembrei de você porque eu vi torres de chopp completamente com gelo, sabe aquele gelo bonito? Por fora, né? Por dentro deixa aguado. Por fora. Eu pensei que tinha porção de camarão, pô. Por isso que você tinha Também lembrado. é bom, ué. Também é bom. Também. Mas eu imaginei você se esbaldando nas torres de chopp e o André Ranieri comendo a gordurinha da carne deles aqui, viu, André? Mas é lógico, você sabe, tem uns bifes bons aí também nos Estados Unidos e eu como a gordurinha assim. A gordurinha não é o problema, não é o vilão, é mito isso, viu, Danilão? Come bastante gordura que você vai ver o que acontece com você. Vai lá. Ô Lima e amigos, é interessante também passar para vocês o alcance do tempo de jogo entre os ouvintes, e muita gente que está aqui nos Estados Unidos vem falar comigo do nosso programa, então é muito legal. Agradecer todo mundo que está aqui nos Estados Unidos e acompanha aqui na hora do almoço o tempo de jogo. Tem motoristas, pessoal que faz entrega. Quero mandar um abraço especial para o Elzo, que é motorista, que trabalha para uma entregadora, também trabalha para Uber. Jogou a Copa e hoje é motorista, é isso?
É outro Elza aí. Ele ouve o programa todos os dias, rapaziada. Então ele sabe de tudo, comentou da gordurinha, comentou do platinado, ele fala do Sgrids que foi com a camisa ao contrário, ele sabe de tudo. O pessoal que escuta de tudo é mó barato. Ô Danilão, no Data Danilo aí, no Data Soto, quanto é que tá a porcentagem de manda um abraço pro Marcelo Lima e manda um abraço pro Fred? Qual é a porcentagem aí? Nossa, mas que coisa ridícula, que comparação imbecil. Eu acho que o Fred tá um pouquinho na frente só, Porra, ele quer comparar o... Não, é só uma dúvida, não é comparar. Que Não dúvida, tô hein? comparando Puxa ninguém, vida, é jura só que uma eu- dúvida. O Fred, olha com quem você vai comparar, tio. Cafu, Mas não é como tô Meu comparando Deus ninguém, do é só céu, uma pergunta, cara. calma. Eu tenho Marcelo. uma- mas são Deus. públicos diferentes. Públicos Só um diferentes pouquinho. mesmo. só Eu um mandaria pouquinho. pra você, não mandaria pro Fred, por É, exemplo. claro, lógico. Não sei se você está acompanhando o São Paulo à distância, mas tem a notícia boa para você que o Cédric Soares já foi autorizado a procurar um outro clube. Você tá feliz com isso ou não? Eu vi, rapaz, eu achei que era um pesadelo aqui, que era um sonho, na verdade, né? Falei, nossa, que beleza, que notícia boa, que vá, né? Eu tenho evitado ver as notícias do São Paulo, tô me concentrando aqui na Copa do Mundo, mas essa do Cédric eu acompanhei sim, viu, Sgrids? Caramba, Cédric Soares já não estará mais no meu São Paulo quando eu voltar. Marcos Encontrei com Costa o diz seu que vai. presidente no estádio. Marcos Costa diz que vai ligar pra Leila pra sugerir a contratação do Cédric, que é um jogador Aí, ó, era uma internacional, boa. passou pelo Tá Arsenal. precisando. Fez É? falta para Portugal ontem, né? inclusive. Exato. É. E outra coisa, falando de Palmeiras, né? O pessoal aqui pedindo muito o Flaco Lopes, viu, no time da Argentina. Ó. O pessoal falou, pô, o Messi arrebentou, tal, mas queremos ver o Flaco Lopes em campo. Eu acho que deve ser uma expectativa de todo palmeirense por aí, né? Mas assim, o Flaco ele é o último da fila, porque o Lautaro Martinez é o titular, depois até entra o Julian Álvares, que é o reserva imediato, o Messi é o titular e aí entra o Nico Paz, que é o reserva imediato do Messi. Aí o Flaco Lopes seria uma terceira opção para essas duas funções. Então, acho que assim, não vai ser tão simples, a não ser que a Argentina ela garanta a classificação na primeira colocação nas duas primeiras rodadas e esteja sobrando aí no terceiro jogo aí da primeira fase, aí coloca todo mundo para jogar. Mas acho que não vai ser tão simples dele atuar. A esperança é o grupo da Argentina, né? A Argentina já fez o primeiro resultado aí com uma sobra, com um saldo de gols, e o grupo é muito fraco. Então há essa esperança aí que ele rode, pensando, por exemplo, em segurar o ataque principal para os 16avos, para as oitavas, para as fases seguintes. Então há essa esperança. Mas eu, particularmente, não quero que ele entre não, viu, Danilão? Porque a Europa já tá de olho no homem. Se ele entrar numa Copa do Mundo e, de repente, fizer um gol, que não é difícil, dado os adversários da Argentina, eu prefiro que ele fique no banquinho lá, como experiência para uma próxima Copa. Não, os palmeirenses que eu encontrei aqui querem ver ele de perto, né? Querem ver ele de perto, então querem ver o Flaco em campo. Outra coisa que eu queria trazer para vocês aqui, perguntar para vocês, na verdade, com relação ao Ancelotti, né? O que eu escuto aqui de colegas de imprensa e de torcedores é que tá todo mundo acreditando que o Ancelotti vai mudar mesmo a equipe, porque ele não é um técnico brasileiro que segue aquelas convicções, né? Como era o Tite, Dorival, etc. Tem uma convicção no time, acaba insistindo nisso e segue até cair, né? Vocês acreditam também que o Ancelotti possa mudar a equipe? A exemplo, por exemplo, do técnico da Argentina na última Copa do Mundo? Eu acho que para esse jogo, se eu tivesse que chutar, né, e tentando fazer um exercício aí de futurologia, para mim o Danilo ele assume a lateral direita no lugar do Ibanhas, a dupla continua a mesma, de zaga, Marquinhos e o Magalhães. O Douglas Santos, para mim, se mantém na lateral esquerda, porque das novidades ele foi o único que foi bem. Para mim, o Fabinho vai ganhar a oportunidade como titular na vaga do Casimiro e no ataque o Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago. Para mim, as mudanças que o Ancelotti deve promover são essas. Então, na direita, a entrada do Danilo, na primeira volância do Fabinho e no ataque o Matheus Cunha. Infelizmente, para nós brasileiros, já que eu queria muito ver Ryan, queria ver muito o Endrick. O Cafu, mas a gente não tem mais o Cafu. O máximo que pode pintar de novidade aí, eu acho que é o Luiz Henrique. O Ryan e o Endrick, que são os dois jogadores que todo mundo quer ver. Terceira opção dele. Terceira opção. Acho que não vão ganhar oportunidade como titular, não. Boa. Danilão, qual a sua programação, então, a partir de agora? Vai pegar caranga, almoçar e bora pra Filadélfia, é isso? Exatamente. Agora um breakfast por aqui em casa mesmo, né, Marcelo? Breakfast. E daqui a pouquinho a gente pega o carro, ó.
Olha o meu carro ali, ó. Ó, tá Ó meu chique, carro, ó, como eu hein? tô Beleza, legal, hein? Ó, Tô Ó. legal, hein? É. Legal, meu carro tá ali. A casa parece de filme mesmo, né? Mas o carro é bacana, viu, O Marcelo Mota Lima? falou, Carro nossa, só tem bacana. carro importado aí, o Mota falou. Pior que ele tem razão, né? Ei, Motinha, estamos aqui. Daqui a pouco eu pego esse carrão aqui e pego Ó. estrada seguindo para Filadélfia. Vou até o estádio, faço o meu credenciamento do estacionamento e de lá a gente vai seguir para a escadaria do Rock Balboa, Marcelo Lima. De lá vai ter terá um encontro de torcedores brasileiros, vão fazer uma festa por lá e sigo para lá, onde o Coste sabe muito bem, o Palmeiras fez uma grande festa nesse espaço à noite volto para cá e amanhã voltamos para Filadélfia para o Jogo do Brasil.